tarde. Mais uma vez a gente vai começar a nossa aula de hoje, né? E eu espero que tudo isso passe, que a gente possa se reencontrar o mais breve possível, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje, né? A gente voltou aí desses dias de férias, aí 7 dias aí dentro de casa, né? Sem fazer nenhuma atividade. Mas agora, ó, tem que fazer atividade tudinho, colocar tudo certinho, para poder a gente começar aí dando baixa nessas atividades, corrigindo, tirando dúvida, certo? O período da tarde a tia Fran vai estar disponível para vocês ficarem tirando dúvidas, ou até que se não tiver tempo à tarde, né, pode entrar no meu privado e tirar alguma dúvida e tudo, no horário que vocês estiverem disponíveis. E vamos lá. Ontem eu fui lá na escola e eu peguei esse cartaz, olha gente, quem lembra? Vocês lembram? O tempo e as pessoas? O tempo passa, as pessoas mudam? Pois é. Eu trouxe pra mim, trouxe pra ficar de recordação e eu ficar lembrando de vocês toda vez que eu olhar pra cada um e lembrar de vocês, né? Tem um monte de fofura aqui. Vamos lá, vamos pra nossa aula de hoje, tá bom? Hoje é quarta-feira e como a gente já sabe, foi alterado o calendário, o horário de aulas e tudo. E hoje o que a gente vai ver? Hoje é História e Geografia. Na nossa história, hoje a gente vai ver a Escola do Passado. A Escola do Passado que está lá na página 236 a 238, na nossa aula de História de hoje, tá certo? Olha, que é a página, ó, 236, tá bom? A gente já vai começar aqui com o tema. A tia Fran vai ler, ó. As escolas no passado, certo? Vamos ler. O cotidiano das escolas no passado era bastante diferente das escolas da atualidade. Meninos e meninas normalmente frequentavam salas separadas e os alunos não eram incentivados a falar nem a participar ativamente das aulas. Observe as fotografias. Aí no módulo 2 de vocês tem duas fotografias, ó. Estão vendo? Tem essas duas fotografias para mostrar como que era. Aqui em cima tem só garoto e aqui só garota, que não acontece hoje. Hoje a gente está numa sala onde tem meninos e meninas, todos interagem bem, se respeitam. É um pouco diferente da cena que nós estamos vendo no nosso módulo, certo? Vamos lá. Aqui, olha. Tem umas curiosidades. Os professores passavam o conteúdo na lousa e ditavam a matéria aos alunos. Nesse tempo, nesse método de ensino, os alunos deviam decorar os conteúdos e não podiam dar opiniões nas aulas. Na imagem na sala dos meninos em 1908, ó, lá atrás, aqui, ó. Não podia falar nada, tipo, de ficar calado assim e só ouvindo, só não pode ouvir, porque senão o professor vai ficar tipo super chateado. O que não acontece hoje, porque hoje a gente gosta do quê? Que vocês falem, que vocês digam as experiências, como foi um passeio com os pais, como a gente tenta reproduzir tudo isso, né? E aqui embaixo, das meninas, vamos ler? Os uniformes escolares eram bem diferentes dos uniformes usados nos dias atuais. As meninas vestiam saias longas, eu tô até com uma saia bem longa aqui, que a tia Fran gosta muito de saia longa. Camisas e sapatilhas. Os meninos vestiam bermudas, camisas e sapatos. Na imagem da sala de aula das meninas em 1908 também, lá atrás, olha. Vem aqui, tá bom? Eu vou ver se eu consigo imagens e vou mandar no grupo do WhatsApp as imagens, tá bom? Vamos lá. As salas de aula mostradas nas fotografias se parecem com a sua? Não, né? Cite algumas semelhanças e também as diferenças entre elas.
infelizmente a gente não vai poder interagir, né? Mas quais são as diferenças que nós temos nas nossas salas hoje? A gente pode conversar com o professor, a gente não tem as salas separadas, tipo menino e menina, ou então lado de menino, lado de menina, a gente não tem isso, porque a gente se respeita, então a gente tem os nossos lugares ali pertinho das meninas, pertinho dos meninos, e até uma interação legal, porque a gente vai aprendendo um com os outros, né? Aprendendo em outras épocas. Vamos lá ver os materiais que tinham em outras épocas. Cerca de 100 anos atrás, além da língua portuguesa, matemática e ciências, os alunos aprendiam outros saberes. Por exemplo, as meninas aprendiam a costurar e a bordar. Quem é que não gosta de crochê, né? Aquelas sainhas de crochê, aqueles pomponzinhos do cabelo, aqueles lacinhos, pois é. As meninas naquela época, além de aprender essas atividades, elas também aprendiam a costurar roupas, a montar, fazer esses lacinhos, fazer esses prendedores de cabelo, né? Tudo isso. Por exemplo, os meninos tinham aulas de marcenaria e de mecânica. Vocês sabem o que é marcenaria? Marcenaria são móveis. Eles aprendiam a construir móveis, portas, janelas e tal. E mecânica, para mexer em carros, em automóveis, na época não eram que nem é hoje, mas em automóveis, mexer com alguma coisa, as coisas relacionadas à mecânica. Ou carros, ou então portas que eram de alumínio, flange, né, o nome. Havia também disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas e a valorizar os símbolos nacionais. Quem sabe o que é um patriota? Patriota é aquela pessoa que ama o seu país, que defende o seu país com toda garra, certo? Isso são os patriotas. E eles defendiam os símbolos nacionais. Que no nosso caso, no Brasil, a gente tem a bandeira, a nossa bandeira, que é a mais conhecida de todos. Que nós temos a bandeira brasileira, que é aquela bandeirinha lá, verde e amarelo, tá certo? Os materiais escolares também eram bem diferentes. Vocês vão ver aí no livro de vocês, aqui, ó. As canetas eram totalmente diferentes de hoje, viu, gente? Então tinha a caneta com tinteiro, ou seja, tinha uma canetinha lá e um tinteirozinho do lado, para poder conseguir copiar. A bolsa de couro, acreditem, eu ganhei uma bolsa dessas, mas eu não era de 1908, mas eu ganhei uma bolsa parecida com essa, só que preta. E tinham essa carteira aqui. Eu estudei em uma escola aqui em Fortaleza antes de querer ser professora e tal, mas eu fui para essa escola para poder entender como era que funcionava se eu quisesse ser professora, né? Então, o que foi que aconteceu? Nessa escola já tem tipo 127 anos, se eu não me engano, a escola que eu estudei. E lá tinham cadeiras desse jeito aqui, gente, ainda. E essas cadeiras foram para o Museu do Ceará, né? Ótimo passeio para conhecer. Aqui, vamos lá. Nem todo mundo podia estudar. Que triste. Naquela época, geralmente só as crianças de família mais ricas tinham acesso ao ensino. A maioria das escolas era paga e os valores eram bastante elevados. Dessa maneira, nas famílias mais pobres, as crianças acabavam passando o dia a dia trabalhando ou ajudando os adultos em tarefas domésticas. Que triste! Hoje em dia, mesmo com o direito à educação por lei, será que todas as crianças frequentam as escolas? Não, ainda não. Reflita e converse sobre isso com os seus colegas. A gente não tem como a gente conversar, né? Com os coleguinhas. Mas, gente, não é assim que funciona. A gente passa nos sinais aí, né? No sinal de trânsito e tal. E sempre a gente vai encontrar crianças que, tipo, não frequentam as escolas, que elas não vão, né? Ainda tem esse cenário, apesar de ter as escolas e tudo, mas infelizmente ainda acontece isso. Vamos para a página 238. Tcharam! Aqui, ó. 238. Vamos lá. São as nossas atividades. É tipo muito fácil. Ó, ligue os objetos escolares utilizados antigamente
antigamente aos objetos escolares que correspondem aos nossos dias atuais. Vejam que aqui, ó, o estojo, tem um caderno, estojo com a caneta que era com tinteiro e os uniformes. Olha a diferença. Mudou completamente, certo? Aí vocês vão ligar o que são referentes a isso. Cada um ao que é referente, né? Por exemplo, olha aqui esse caderno. E olha o caderno de arame que a gente tem hoje, né? Vamos lá. Segunda questão. Leia um relato sobre a infância de Dona Jovina. Dona Jovina, que nasceu em 1897. Vamos lá. Comecei a estudar com 8 anos de idade. Hoje as crianças começam a estudar tipo 2 anos, 3 anos, 6 meses de idade, não é isso? Elas começam a ir para as creches e tal. Mas na época da Dona Jovina, não. Na época da Dona Jovina era a partir de 8 anos de idade. Olha, demorava, né, gente? Na escola modelo da praça. Sempre com a mesma professora em todo o primário. Vocês estão no primário, que é a tia Fran também. Lembro muito bem das aulas de tabuada de cálculo rápido, por fila de cadeira. Nesse desafio de cálculo, ela dizia: a quem for melhor, dou uma coisa. Eu ganhava. Ela nunca me deu alguma coisa, ou seja, ela incentivava, mas ela não tinha um presentinho, né? Na letra A, aqui, ó. Com que idade Dona Jovina entrou na escola? Vocês vão olhar aqui qual é a idade, eu acabei de falar. E vocês vão colocar aqui pra mim, tá bom? B. Qual é a aula que Dona Jovina descreve no relato? Sublinhe no texto. Aí você vai vir aqui no texto, vai pegar pode ser um lápis de cor, da sua preferência, ou até o lápis de escrever mesmo. Aí você vai procurar aqui que aula era essa que ela citava. A gente acabou de falar também. Converse com seus papais e mamães, avós, ou com uma pessoa mais velha que você conheça sobre o relato de Dona Jovina. E pergunte como eram as aulas na época que eles iam para a escola. Tipo, vai ser um pouco parecido, tá, gente? Depois conte aos seus colegas o que você descobriu. Pronto. Por hoje a nossa aula de história é isso aqui. Eu espero que a gente consiga pensar um pouquinho, né? Tipo, recordar mesmo, porque história a gente tem que, tipo, recordar assim, no passado. Então, ó, um beijo, boa aula, tá certo? E vamos que vamos!